Olá, queridos e amados deste canal da Jusnova no YouTube. Hoje eu vim falar de um tema bastante sensível, principalmente para mim pessoalmente. Vim expor a minha vulnerabilidade, né? Porque não basta ser a advogada mediadora que dá essa cara para bater no YouTube. A gente tem que também abrir nosso coração e falar da gente. Por quê? Porque dessa forma muita gente se sente acolhido. Eu me sinto envergonhada, mas espero que isso ajude, não é mesmo? Bom, como estabelecer um diálogo saudável sobre um tema sensível? Basicamente é como ter uma conversa difícil, como falar de coisas difíceis com pessoas difíceis, não é mesmo? Sendo uma pessoa difícil. Brincadeiras à parte, é um tema bastante difícil, complexo e delicado. Principalmente para mim, que quem me conhece sabe o quanto difícil para mim estabelecer um diálogo e estabelecer, né, dar início a uma conversa sobre algum tema que realmente me pega ou me pegou, né? Não tem nada pior para mim do que acontecer alguma coisa que me deixou chateada e eu precisar ir atrás da pessoa para conversar sobre aquilo. Eu tenho taquicardia, sensação de morte, desmaio, minha mão sua, é horrível para mim, não é uma coisa fácil. Aí as pessoas podem pensar, nossa, né? Que mediadora de meia tigela que ela é, né? Não sei o quê. Para ela deveria ser fácil, mas não. Muito pelo contrário, né? Não é porque a gente faz algo pelos outros que a gente é bom fazendo para nós mesmos, não é mesmo? Eu sei que eu deveria dar o exemplo, chegar aqui e falar, nossa, super tranquilo para mim e tal, tal. Mas não, é difícil, né? E aí você tem que pensar, se é difícil para uma mediadora, imagina para mim um mero mortal. Tô brincando. Mas é porque é difícil mesmo, para todos nós é bastante difícil. Bom, se você já gostou dessa introdução, a gente vai falar mais sobre isso já já, mas primeiro eu quero pedir para você ser um inscrito desse canal, se inscreva, ative as notificações, não perca nenhum conteúdo, já manda para o seu amigo que, assim como eu, também tem uma grande dificuldade em se expor, em falar do seu sentimento, em falar daquilo que está sentindo. É, e é isso para começar a nossa introdução. Bom, é, como eu estava dizendo, é muito difícil para mim, quando algo me machuca, eu ir atrás da pessoa e conversar sobre a questão, e expor o que eu tô sentindo, e de falar sobre isso, né? E eu não sei ao certo por que é tão difícil, mas eu sei que é. E é uma coisa que eu procuro, ou às vezes nem tento, mas a verdade é que eu preciso tentar me dedicar mais a realmente conseguir colocar isso em prática. Isso que, né? De ir até a pessoa, dizer que eu me senti chateada, que eu não gostei daquilo outro, que eu gostaria que as coisas tivessem sido feitas de outra maneira, que aquela atitude daquela pessoa me fez sentir daquela forma e tal e tal. Então eu acho que assim, fácil nunca é, mas o fato é que a gente precisa tentar, e eu me incluo nisso, também preciso tentar, e eu queria inclusive fazer essa campanha aqui nesse vídeo para que a gente tente juntos mudar essa atitude, né? Caso você seja igual a mim, é realmente muito difícil, e é mesmo, né? Se expor, falar da sua vulnerabilidade, dizer para alguém que algo te incomodou. E aí, ao fazer isso, né, por que é tão difícil? Porque a gente sai da nossa zona de conforto, né? Pra mim é muito confortável olhar a dor do outro, ajudar o outro a falar, criar um ambiente propício para que as pessoas falem sobre o que estão sentindo, mas na hora que sou eu que tenho que fazer isso, pra mim é bastante difícil. Talvez em algum momento eu tenha que ter uma ajuda de um mediador para me ajudar, talvez, a me expor de uma forma mais tranquila para mim, né? Quem sabe não poderia ajudar, porque é verdade, você ter o apoio de alguém do seu lado para ajudar você a se expor nas suas emoções, nos seus sentimentos, pode ser bastante benéfico, né? É, Além disso, aprender a dialogar e aprender a falar sobre os sentimentos é algo que a gente realmente tem que aprender. A gente não nasce sabendo. E é por isso que eu falo muito com os meus filhos sobre isso, né? Eu explico para eles muito o que eles estão sentindo, o que é aquilo, o que fazer com aquele sentimento. Tem muitos livros que falam sobre sentimento, né? A gente já fez um vídeo de algo relacionado a esse assunto, que eu até inclusive dei dicas sobre livros sobre isso. Então, é importante que a gente aprenda. Eu não aprendi, né? Haja vista essa minha grande dificuldade.
mas eu procuro fazer diferente com os meus filhos, eu procuro ensinar para eles desde pequeno, desde cedo, o que é que isso tudo significa e como fazer isso, né? Porque o fato é que uma pessoa que não dialoga é uma pessoa que não consegue compreender a sua própria confusão, né? E eu confesso que muitas vezes eu também não consigo compreender essa minha confusão, essa minha dificuldade. Então, aprender isso desde cedo, né, é bastante importante. Não à toa, né, que eu fui procurar mediação e que ela, durante a minha aprendizagem, né, de toda a mediação e a sua técnica, eu com certeza aprendi uma forma muito melhor de me colocar. Não que continue sendo tão difícil, mas continua bastante complexo para mim fazer isso. E acho que ao longo do tempo, né, a tendência é que a gente vá amadurecendo e vá ficando um pouco mais leve isso, né? Tomara. Mas o fato é que eu vim aqui dar algumas dicas para tentar ajudar você nesse caminhar aí junto comigo da gente se libertar dessas amarras e a gente conseguir falar mais facilmente. Bom, o primeiro não fale em primeira pessoa, construa frases propondo algo, não afirmando. É muito diferente quando a gente não expõe algo do tipo, eu não gosto disso, ou eu não faria isso, mas tirar o eu e dizer, nós poderíamos fazer diferente, né? E não impondo algo, mas sim propondo alguma mudança. Por que a partir de hoje a gente não começa a fazer de uma maneira diferente, não é? Isso faz toda a diferença para a recepção, para o receptor daquilo. Não fale do outro o que você quer, mas diga como se sente na situação. Essa é a segunda dica, né? Que é um pouco da primeira também, mas é assim, conta pro outro aquilo que você está sentindo. O outro não é obrigado a saber, né? Então, por exemplo, quando você age assim, eu sinto isso e por isso eu agi daquela forma e tal e tal e tal. Isso também faz muita diferença. A terceira é pensar sempre se fosse ao contrário. Se coloca no lugar da outra pessoa. Você, se fosse outra pessoa, como você agiria? O que você faria no lugar da outra pessoa? É importante porque nesse exercício, você pode de fato criar mais empatia e se colocar no lugar do outro e entender a reação do outro. A quarta é, faça um roteiro na sua cabeça da conversa, do diálogo. Mesmo você sabendo e tendo isso em mente, que nada vai sair como você imaginou, mas pelo menos você tem uma prévia dentro de você daquilo que você vai sentir, de como você vai colocar as questões. Pode ser um norte aí para esse começo de entendimento. E você? Quero saber o que você acha, como que é para você estabelecer um diálogo em situações delicadas. Me conta aqui, eu vou adorar saber.